Fala meus amigos, falam minhas amigas. Estamos aqui em mais um vídeo. Matheus falando com vocês. E nessa aula nós vamos dar seguimento ao conteúdo do capítulo 3. Exatamente, ao conteúdo do capítulo 3. E a gente ficou aqui, certo? Na última aula nós paramos aqui nas definições de padrões. Massa. E eu aconselho que vocês deem uma olhada nisso aqui. Espero que vocês já tenham aí uma familiaridade com essas siglas, beleza? E aí nós temos aqui o I3E, o EIA, o TIA, massa. Então se familiarizem com essas siglas, que vai ser importante demais. E quais são as padronizações que elas definem aqui, certo? Que elas atacam. E aí agora nós vamos dar início aqui a um conceito muito importante em redes de computadores, principalmente nesse capítulo 3, que é o capítulo onde nós falamos de protocolos e comunicação, que é o modelo de referência, o nosso querido modelo OSI, beleza? Conhecido também pela galera como modelo ISO-OSI, que foi definido pela ISO, certo? E aí a gente define também como modelo OSI. E aí para os íntimos, ou seja, nós, a gente pode chamar aí tranquilamente de modelo OSI. E como eu falei na última aula, na aula ao vivo, o modelo OSI ele foi pensado, certo? Ele foi planejado como modelo de referência, porque lá nos primórdios, no início de redes de computadores, de comunicações entre dispositivos, não existia um padrão, beleza? Não existia um padrão. Então, cada empresa criava o seu próprio padrão. Então, eu tinha ali com muita frequência as máquinas, os equipamentos da IBM que só se comunicavam com os equipamentos da IBM. Eu tinha dispositivos da Microsoft que só se comunicavam com os dispositivos da Microsoft. E aí eu tinha sempre esse problema de comunicação, de intercomunicação entre dispositivos de empresas diferentes. E foi quando surgiu aí o modelo OSI, beleza? Definindo um modelo, um padrão, em que todas as empresas deviam adotar, beleza? Independente da empresa, independente do sistema operacional, independente do modelo do dispositivo, eu teria que adotar esse modelo, certo? Eu teria que adotar esse padrão para que a comunicação pudesse ser fluida nos dispositivos, em redes de computadores, sem me preocupar com padrões diferentes, beleza? Então, esse foi um dos motivos, certo? Se não o motivo principal da criação do modelo OSI. E aí, como nós temos esse modelo de referência, nós temos também o modelo TCP/IP, o modelo de implementação, que é o modelo que a gente usa hoje nos nossos dispositivos celulares, nos nossos computadores, modelo padrão da internet, que é o modelo que nós vamos estudar com mais frequência, que é o modelo TCP/IP, beleza? TCP/IP. E logo de cara a gente vê aqui, nessa figurinha aqui, ó, que o modelo OSI ele traz consigo 7 camadas, beleza? Começando sempre de baixo para cima, beleza? Tenho aqui a camada 1 até a camada 7. E no modelo TCP/IP eu tenho uma aglutinação dessas camadas, ou seja, algumas camadas elas vão se unir. Então eu tenho nesse caso a camada de aplicação, apresentação e sessão, que se transformou na camada de aplicação do TCP/IP, certo? Nós temos a camada de transporte que se mantém a mesma, beleza? Nas duas arquiteturas, nos dois modelos. Nós temos a camada de rede que passou a ser a camada de internet no modelo TCP. E enlace física que passou a ser a camada de acesso à rede, certo? Camada de acesso à rede. E aí nós temos também alguns protocolos que funcionam em cada uma dessas camadas. Nós temos o HTTP, que a gente falou bastante na última aula, DNS, DHCP, FTP, TCP, UDP, IP, Ethernet e por aí vai. Tranquilo? E aí nós temos um descritivo aqui, certo? Um descritivo do que se trata cada camadazinha dessa, beleza? Cada camada do modelo de referência OSI, certo? Então nós temos que a camada de aplicação contém os protocolos usados na comunicação dos processos, como a gente já falou.
é uma camada mais próxima do usuário, certo? Temos a camada de apresentação, que fornece a apresentação comum dos dados, a camada de seção, camada de transporte, que define os serviços para segmentação, transferir e reagrupar os dados, beleza? Temos a camada de rede, enlace de dados, beleza? E a camada física. Lembrando que quando a gente fala de camada física, nós estamos falando aí de pulsos elétricos, certo? De bits, e é como realmente os dados vão ser condensados para poder passar aí pelo meio físico e chegar até o destino final. Tranquilo? Já aqui no modelo TCP, nós temos aqui as 4 camadazinhas e o que cada uma delas faz. Na última aula nós fizemos também um diagramazinho de funcionamento, né? Então, galera, nós temos aqui, por exemplo, a camada de aplicação, beleza? A camada de aplicação, como nós já havíamos definido na última aula, na aula presencial, é onde funciona todo o tratamento de dados, certo? Na parte de alto nível mesmo com o usuário. Então, é onde o usuário interage com o computador e com os aplicativos, beleza? A camada de transporte é a camada que possibilita que eu trabalhe aí com múltiplas aplicações de forma simultânea. Então, por exemplo, se eu tiver aqui no meu computador navegando tranquilamente aqui e tiver aí o WhatsApp Web, por exemplo, conectado, eu tenho o Instagram, eu tenho o meu e-mail, certo? E aí quando chega um dado de resposta no meu computador, eu preciso saber para onde eu devo enviar esse dado. E tudo isso ocorre de forma transparente para nós usuários. Então, por exemplo, vem um dado aqui para o meu e-mail e ele vai vir com a porta, certo? Ele vai vir com o endereço, uma porta dessa minha aplicação. E é por meio dessa porta que eu vou fazer o redirecionamento dessa informação para a aplicação correspondente, certo? Então, basicamente essa é a função da camada de transporte. E aí nós temos a camada de internet, que é a camada responsável por roteamento, certo? Por identificar para onde que minha informação vai, certo? Para qual dispositivo a minha informação vai. A camada de internet é totalmente ligada com o conceito de roteamento, beleza? Conceito de roteamento. E aí os protocolos que vão trabalhar aqui serão responsáveis por cumprir esse papel aqui, papel de roteamento. E o acesso à rede é aquela camada que cuida aí da parte de bits mesmo, aquela coisa mais baixo nível, onde eu tenho aí tecnologias como Wi-Fi, tenho tecnologias como Wi-Fi, como Ethernet e outras tecnologias que vão variar dependendo do modo como esses dados vão ser enviados, beleza? Pode ser de forma eletromagnética, enfim, existem aí algumas maneiras. Tranquilo? E o legal de você dividir, por exemplo, essa suíte, essa pilha de camadas aqui, o legal que ela seja dividida dessa forma é que, por exemplo, se eu quiser desenvolver uma solução da camada de aplicação, eu não preciso me preocupar tanto com a camada aqui de rede, por exemplo, camada dos bits. E aí, se eu quiser desenvolver uma solução para essa camada de rede, por exemplo, de física, certo? Eu não preciso me preocupar tanto como ela vai ser apresentada aqui na aplicação. Quando eu divido esse modelo em camadas, eu consigo também dividir um pouco essa segmentação de trabalho. Tudo bem? E aí, galera, aqui nesse slide nós temos mais uma vez a questão da transformação do modelo OSI para o modelo TCP, na verdade uma comparação, certo? Um comparativo, mostrando que a camada de aplicação aqui, ela fez uma aglutinação, ela se uniu a essas 3 camadas e, no caso da camada de acesso à rede, nós temos a junção aí da camada de enlace de dados para a camada física. Alright? E agora nós vamos falar da transferência de dados na internet. Massa. Olha só como é que funciona isso aqui. A segmentação de dados. A segmentação de dados é um conceito muito importante
quando a gente fala de um processo chamado multiplexação, certo? Multiplexação. A multiplexação garante que eu tenha várias aplicações rodando ao mesmo tempo na minha máquina e essas várias aplicações mandem, ou seja, transfiram dados ao mesmo tempo, certo? Simultaneamente. E aí cada dado, ele é segmentado, certo? Ele é dividido em partes menores e esse gerenciamento é feito aí pela camada de transporte para que haja a transferência de dados de forma simultânea, beleza? De forma simultânea. E aí várias conversas, certo? Vários dados podem ser trocados ao mesmo tempo na minha rede. Então eu posso ter essa máquina aqui transferindo dados ao mesmo tempo que eu tenho essa outra máquina aqui na rede transferindo dados de forma segmentada e organizada. Tranquilo? Então é muito importante também esse conceito de segmentação de dados, segmentação de mensagens. E aí, galera, ó, presta bem atenção nesse slide aqui agora. Esse slide aqui é um slide bastante importante, por quê? Porque ele traz algumas informações, justamente também informações que eu comentei, certo? Que eu havia comentado na aula ao vivo, que são o nome dos dados que cada partezinha, que cada camadazinha traz para a gente, certo? Cada informação dessa, ela tem um nome específico. E a partir desse nome, eu consigo distinguir de qual camada eu estou falando, tranquilo? E essas informações, elas são chamadas, aqui nós temos no material mesmo falando, ó, elas são chamadas de PDU, certo? PDU, certo? Protocol Data Unit, ou Unidade de Dados de Protocolo, certo? Data Protocol Unit. E aí, o que acontece? Na camada física, nós temos esses PDUs, que são chamados de bit, beleza? São chamados de bit, a menor unidade da informação do PDU. Na camada de enlace de dados, nós temos os quadros, certo? Na camada de rede, nós temos os pacotes. Na camada de transporte, nós temos os segmentos. E na camada de aplicação, nós temos o quê? Os dados, beleza? Então, por exemplo, se eu estiver falando de pacotes, eu vou estar falando o quê? Da camada de redes. Ao mesmo tempo que se eu falar aqui de dados, eu estou falando de quê? Da camada de aplicação. E perceba que a cada dado que vai passando aqui, descendo na pilha, eu tenho também o encapsulamento aqui com informações de cabeçalho de cada camada. Então, eu tenho o dado aqui para baixo, ele vai acrescentar o cabeçalho da camada de transporte. Aqui embaixo, ele já vai acrescentar o cabeçalho da camada de rede. Aqui embaixo, o cabeçalho da camada de enlace de dados, certo? Que é o famoso quadro. E por aí vai, até se tornar finalmente em bits, certo? Se transformar em bits, e esses bits vão trafegar na rede até chegar no meu destino final, onde esses bits vão ser desencapsulados até chegar mais uma vez na camada de aplicação com os dados, beleza? Tranquilidade. Então nós temos aqui um exemplo de encapsulamento mais uma vez, certo? A segmentação, a divisão. E aqui nós temos o processo inverso, que é o desencapsulamento, onde eu tenho lá desde o físico, certo? Desde o bit, e aí ele vai se desencapsulando IP, TCP, dados, até chegar no dado puro, certo? No dado unitário. Lá no destino final, por exemplo, a informação que saiu do servidor para o cliente web mais uma vez. Aqui, galera, nós temos um exemplo de como funciona a questão dos endereços na rede. Então, para que haja comunicação, eu devo ter um IP de origem, certo? E um IP de destino. O IP, lembrando que o IP, ele tem uma abrangência global, certo? Tem uma abrangência global. Então, por exemplo, a internet, a rede sabe exatamente o IP da minha origem e o IP do destino, seja ele o destino que for, certo? E o IP do destino, seja ele qual for. Então, a máquina ela vai mandar aqui uma solicitação, certo? Vai abrir uma conversa com esse servidor web
esse dado, esse pacote IP aqui, ele vai passar por dois roteadores, dois enlaces, certo? Até chegar no meu destino final, que é o servidor web. Então eu tenho aqui, por exemplo, o IP de origem e o IP de destino. Já nesse caso, onde nós temos os endereços de enlace de dados, eu vou contar aí também com o endereço MAC, certo? O endereço MAC, que é o endereço que vem por padrão aí de fábrica, registrado nas placas de redes dos equipamentos. Então, nesse caso, a placa de rede, o endereço MAC, ele tem um escopo menor, um escopo mais local. Então, por exemplo, se esse cara quiser se comunicar com esse servidor aqui, o IP do destino final vai ser o IP do servidor web, porém, com um escopo local, essa máquina ela vai mandar primeiro para esse roteador, porque ela vai mandar para o endereço físico desse roteador primeiro, entendeu? E aí esse endereço físico vai mandar para esse endereço físico do outro roteador, esse endereço físico vai mandar para o endereço físico do servidor web, entenderam isso? Quando se trata de endereço de enlace, endereço físico, o escopo ele é reduzido, o escopo ele se torna um pouco local, diferente do IP, que tem um reconhecimento global. Tranquilidade? Então você percebe que ele vai migrando aqui de enlace para enlace, beleza? De enlace para enlace. Isso aqui a gente vai ver depois. O nome disso aqui é... O nome desse roteador aqui, ele está fazendo o papel de gateway, certo? De gateway padrão, que é a saída padrão da rede, beleza? É por onde as informações da minha rede vão passar até chegar à internet, certo? A outras redes. Tranquilidade? Tranquilo isso aí? E aí nessa figurinha nós temos como funciona o processo de transmissão de dados para dispositivos em uma mesma rede, beleza? E aqui como funciona esse mesmo conceito de transmissão, de comunicação de dispositivos, mas dessa vez em uma rede remota, beleza? Tranquilidade, galera? Então é isso. Com esse slide nós fechamos aqui os conceitos principais do capítulo 3. E espero que vocês deem uma revisada, façam todos os exercícios, vejam o conteúdo multimídia aqui do Network Academy. E a gente se vê em uma próxima aula, beleza? Valeu!